Doutora Margarete, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que os municípios devem, prioritariamente, contratar as cooperativas e associações de catadores e catadoras para realizar as atividades relacionadas à coleta seletiva. No entanto, a grande maioria ainda não contratou. O que você tem a dizer a esse respeito? O que existe, na verdade, é uma má vontade política de cumprir a legislação tal qual ela foi concebida. Então, a leitura que se faz da legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que diz respeito aos catadores, é de acordo com a conveniência de quem está à frente da gestão pública. Mas, analisando com rigor técnico a legislação, não tem como extrair outra conclusão que não seja essa. A obrigatoriedade de contratação de associações e cooperativas para fazer a gestão de todo o sistema de coleta seletiva do município. Não é só, como a gente tem visto também, colocar os catadores dentro de um galpão, de um barracão mal adaptado, com pouca condição, e tirando esses catadores do cenário municipal, escondendo os catadores da população e achar que isso está cumprindo também a legislação. Não é. Os catadores eles têm que estar na rua, têm que estabelecer laços com a própria sociedade. Ele é um educador ambiental antes de qualquer outra coisa e, portanto, além da questão ambiental, também tem essa questão social importante que faz com que as pessoas se dediquem mais a melhorar a separação que ela faz no seu domicílio, por exemplo. Então, os catadores eles têm que estar nas ruas, fazendo a coleta seletiva com caminhões, não é puxando o carrinho com a força do corpo, que isso não é ergonomicamente adequado, está incapacitando muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras por conta desse esforço físico, e também, obviamente, com os galpões de armazenamento, onde eles realizam a triagem e, por fim, a comercialização, dando a destinação adequada para esse material. E a lei é muito clara, né? A contratação de associações e cooperativas ela é prioritária. O que é prioritário? É o que vem primeiro, o que tem preferência, o que tem precedência, é o que vem em primeiro lugar. Então, se existe a possibilidade de organizar associação e cooperativa, ou se elas já estão organizadas, o administrador não pode, usando lá o seu poder discricionário, dizer eu não vou contratar a associação e vou terceirizar o serviço, porque a lei não permite isso. Ele obrigatoriamente tem que contratar e remunerar esse serviço de acordo com aquilo que é remunerado também para a iniciativa privada. O desrespeito à lei por parte da maioria das prefeituras é lamentável. Existe algum mecanismo jurídico para obrigá-los a cumprir a lei? Então, o Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, entendendo a importância do tema e principalmente as portas aí da data de encerramento dos lixões, criou um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um material, um roteiro de atuação para que os membros do Ministério Público de todo o país atuem de maneira uniforme em relação a esse tema. Que todos busquem essa contratação, exijam dos municípios a contratação, a remuneração, o espaço físico adequado e todas as demais políticas públicas que são necessárias para essa população tão vulnerável. Então esse é um primeiro ponto, reconhecer a importância, valorizar o catador e saber que ele tem que ter a inclusão social e produtiva garantida, senão nós não estaremos, de fato, cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Ministério Público, quando ele fiscaliza o cumprimento de uma lei, ele tem que fazer na sua inteireza, não vai escolher só cumprir parte dela. Ela é um todo, é um sistema que tem que ser exigido. A partir disso, nós também estamos realizando seminários, encontros e audiências públicas com os próprios municípios para discutir a legislação, esse entendimento que o Ministério Público faz da legislação para que haja não uma aceitação, que ele entenda, é obrigação fazer aquilo, ele tem que fazer e não há como escapar, porque ele pode ser responsabilizado caso não venha a cumprir a legislação tal como ela está concebida. Quando a Constituição Federal é desrespeitada, nós temos condições de entrar com mandato de injunção e de segurança para exigir o seu cumprimento. E no caso do não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, podemos entrar com mandato de segurança? Os catadores até poderiam acionar mandato de segurança coletivo, considerando o direito deles, líquido e certo, a contratação. Realmente é uma coisa a se pensar que a gente ainda não avançou nessa discussão. Eles próprios, detentores do direito, sujeitos de direitos, buscarem que esse direito seja reconhecido. O Ministério Público ele tem outros mecanismos, que, por exemplo, a ação civil pública.
ajuizada uma ação civil pública para condenar o município a fazer aquilo que ele não está fazendo. E não é só uma ação civil pública que vai determinar o que fazer, o que não fazer, com combinação de multa para o município, mas principalmente responsabilizando a pessoa física do gestor público, porque ele que, na verdade, enquanto estava à frente da administração, é que não fez aquilo que ele deveria fazer. Então, ele também é responsabilizado solidariamente e o seu patrimônio pode vir a responder por aquilo que ele deixou de fazer, pagando a multa devida pelo descumprimento da lei. E ainda tem a possibilidade dele responder ação de improbidade. Improbidade é gastar o recurso público naquilo que não está previsto em lei ou deixar de aplicar naquilo que deveria aplicar porque a lei determina. E essa improbidade, ela leva à inelegibilidade. Ele entra lá para a lista suja, né, ou entra na lei da ficha limpa e não vai mais poder se candidatar nem a prefeito, nem a deputado, nem a senador, nem nada. A carreira política dele acaba. E tem ainda mais as ações criminais pertinentes, no caso dos crimes ambientais, porque não fazer a gestão correta dos resíduos sólidos implica em grave dano ambiental e, portanto, também é caracterizado como crime. E no caso do Ministério Público, também não cumprir com a sua obrigação, o que a população pode fazer? Aí é um outro mecanismo que precisa também ser, de fato, absorvido pela população. É muito importante essa tua pergunta, porque pode acontecer do promotor, do procurador ter um entendimento diferente daquele, né? Primeiro tem que se buscar um contato, uma aproximação e pedir e acionar o Ministério Público para agir de acordo com o que está na legislação, usando inclusive esse material que já foi validado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Se ele não fizer nada, existe uma corregedoria que deve exigir desse promotor que ele haja de acordo com a legislação. Ele deve ser representado na corregedoria, caso ele não venha cumprir. E se a corregedoria não fizer nada, ainda pode recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público. Normalmente o que acontece? A população às vezes acha que não adianta denunciar e buscar essa responsabilização porque não vai dar em nada, ou acha que é muito complicado, muito burocrático e se acomoda. Eu acho que nós temos um problema muito grande no nosso país de acomodação da sociedade civil, de não buscar fazer valer os seus direitos, seja nos conselhos que a gente tem aí de participação social, ou mesmo quando tem o seu direito lesado, às vezes não vai nem no PROCON fazer uma reclamação, imagine lá pedir a responsabilização de um promotor ou de um procurador. Nós temos atualmente vários espaços para as cooperativas e associações de catadores ocuparem e ampliar o seu poder de decisão. Como exemplo, podemos citar os planos plurianuais e os conselhos que são abertos para a participação popular. Que conselho você daria aos catadores em relação a essas participações? Ele não só pode, como deve ocupar, e eu acho que os catadores têm cada vez mais se conscientizado dessa importância. Tanto que a Conferência Nacional que nós tivemos do Meio Ambiente, que foi uma conferência temática sobre resíduos sólidos, houve uma participação maciça dos catadores e eles conseguiram a aprovação de mais de 60 propostas do interesse da categoria deles. Então eles perceberam a importância desses espaços públicos de deliberação de política pública, porque é disso que se trata, e tem que se aproximar mais, não só dos conselhos do meio ambiente, Conselho da Assistência Social, Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Saúde, que é importantíssimo para deliberar as políticas de saúde, da educação. São os espaços que nós hoje temos que estar presentes para garantir que seja de acordo com as necessidades reais da população. No Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente, os membros do Ministério Público se posicionaram contra a incineração de resíduos sólidos, por decisão unânime entre todos os representantes dos 23 estados brasileiros presentes. Diziam que iriam imputar responsabilidade jurídica aos prefeitos que adotassem a incineração. O que você tem a dizer a esse respeito? Essa decisão, a primeira deliberação de um grupo de membros do Ministério Público a respeito da incineração aconteceu no Espírito Santo, em 2012, na reunião dos coordenadores de centros de apoio das promotorias do meio ambiente. Eu participei daquela discussão e aí, naquele momento, se entendeu a importância do Ministério Público brasileiro se posicionar em relação a essa tecnologia. Então, o Ministério Público é absolutamente contra a incineração de resíduos, entende que na legislação não há previsão de incineração, o que tem lá é recuperação energética,
e recuperação energética, segundo a discussão até que foi feita, que tirado um conceito da engenharia mecânica, ela tem que recuperar a energia já existente e não usar uma matéria-prima para produzir uma energia. É recuperar uma energia já existente, ou seja, essa previsão legal ela veio para permitir, para possibilitar e para exigir que o gás metano hoje embaixo da terra, nos lixões do país, eles sejam recuperados e transformados de alguma forma ou em gás, que é energia, ou em energia elétrica, para que aquele espaço depois não venha a causar ali uma explosão e problemas para a população do entorno. Então, o nosso entendimento é muito claro em relação a isso. Não existe na lei autorização alguma para se fazer do material reciclável combustível para a geração de energia, da uma termoelétrica, ou mesmo a pirólise, que é encapsulada, não tem uso de oxigênio, também é queima, do mesmo jeito é queima, não é permitida, plasma, nenhuma tecnologia que não permita que o material reciclável, na sua integralidade, retorne para o ciclo de vida de produto, ela é contrária à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós temos um posicionamento de tentar impedir que em qualquer município haja instalação de usinas de incineração. Vamos responsabilizar não só os municípios, mas principalmente o órgão ambiental que licenciar tanto o licenciamento de operação como depois o de instalação, considerando que ele não tem capacidade de monitoramento da emissão dos gases, nenhum órgão ambiental no país tem, portanto ele não pode licenciar um empreendimento que ele não tem condições de realizar o monitoramento e também nem recurso, nem material humano, equipe técnica que tenha conhecimento suficiente para entender a gravidade da emissão, não só dos gases, né? Nós estamos falando das cinzas tóxicas, que vai precisar de um espaço enorme, muito mais do que um aterro sanitário. Nós estamos falando da água que serve para resfriar o incinerador que volta para o rio ou para o mar aquecida, destruindo toda a vida marinha ou mesmo aquática. Então os danos são muito maiores do que a gente possa imaginar e nós somos absolutamente contra. Essa interpretação de recuperação energética que você abordou não é um entendimento nacional por parte dos prefeitos. Ela realmente desmonta com a tese de que é possível fazer a incineração em resíduos sólidos. Por que não é divulgado dessa forma? Na verdade, os prefeitos, eles se valem de conhecimento de técnicos. Exceto se for da formação da área dele, né, engenheiro ou tem conhecimento de resíduos sólidos. Quem está trazendo essa ideia para o Brasil de que a recuperação energética significa incinerar resíduos são as empresas interessadas em vender essas usinas de incineração. Os prefeitos tentando convencê-los de que é uma solução mágica, quando na verdade vai ser um elefante branco. Não vai resolver o problema, é uma tecnologia cara e depois de 25 e 30 anos ela vai ficar inutilizada e vai virar lá um ambiente totalmente contaminado, de difícil recuperar. Se você não consegue recuperar uma área de lixão hoje, você imagine recuperar uma usina de incineração absolutamente contaminada, com sucatas, enfim. Né? Vem com essa história de que vai cumprir a legislação, a política nacional, mas existe, na verdade, interesse econômico obscuro de quem vende e de quem compra. No artigo 9º da Política Nacional, existe uma ordem de prioridade em relação à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. A incineração, entendo que ser realizada, seria uma das últimas alternativas. Entretanto, em municípios como São Bernardo do Campo, ela ganhou o primeiro plano, antes dos demais itens. Como que você vê isso? Só isso já seria o suficiente para impedir a instalação dessa usina de incineração. Jamais ela poderia destruir essa ordem de hierarquia que está estabelecida lá no artigo 9º. Então, se considerarmos que todo o material que é reciclável, ele tem que ir para a reciclagem, não pode ir para outra coisa, o que é que vai sobrar para a usina de incineração? Ou mesmo que vai para o tratamento? Ou vai lá, fala inclusive da disposição final e se nada disso for possível, se for economicamente viável, se tiver condições de monitoramento, é que vai poder fazer a usina de incineração? Não por aí a gente já vê da impossibilidade legal, da impossibilidade econômica, da impossibilidade ambiental e de saúde pública também, porque é um problema de saúde pública antes de qualquer outra coisa. Não é só a usina de incineração, vem também a parceria público-privada, que quer transformar a gestão do resíduo num grande negócio, juntar um monte de resíduo que antes não era feito dessa forma, para garantir renda, receita para um consórcio de empresas
é a privatização do resíduo, que a lei também não permite, já que ela considera como sendo um bem de valor público e promotor da cidadania, desconhecendo também que o Brasil, por exemplo, firmou a Convenção de Estocolmo, onde há indicação clara de que não se permite a incineração de resíduos sólidos. Como a gente pode barrar as PPPs? É possível impugnar. Primeiro, tem que se impugnar os editais que são administrativos, há uma impugnação administrativa, e não sendo possível, recorrer judicialmente. E todos os lugares onde nós estamos fazendo essa discussão, nós estamos seguindo essa linha, e principalmente chamando para uma audiência pública na Câmara de Vereadores, com a população ciente do que querem fazer naquela cidade, do problema que vai acontecer ali, e buscando a aprovação de um projeto de lei municipal contra a incineração. As PPPs estão sendo consideradas na região metropolitana de São Paulo como a saída para todos os males relacionados a resíduos sólidos. Sabemos que isso vai contra a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que os catadores devem ser contratados prioritariamente. E tem prefeitura que contrata empresas como as PPPs antes de contratar o catador, o que é contra a lei. De que outra forma nós podemos caracterizar a PPP como sendo uma transgressão à lei? Da mesma forma, quando se pretende terceirizar só com uma empresa. Quando se privatiza a gestão com uma empresa. Não importa se é uma, se são duas, se são três, se é um consórcio, se é uma PPP, porque uma PPP nada mais é que um consórcio de empresas. É privatização, é retirar dos catadores a possibilidade de trabalho e renda e, portanto, está em desacordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Alguma sugestão, em termos de mecanismo jurídico, para a impugnação de uma PPP? A impugnação do edital, seja ele para fazer a incineração, seja ele para transferir para uma PPP ou para uma empresa, é o mesmo. São os mesmos argumentos, eles não mudam porque é uma PPP ou porque é uma empresa. Então é possível fazer a impugnação, é possível discutir judicialmente, e às vezes basta uma recomendação do Ministério Público para o prefeito, e aí a gente já ter condições de reiniciar o processo, retirar o edital ou anular um edital que já foi concluído, como nós conseguimos fazer em Curitiba, que tinha lá a formação de um consórcio, e a ideia era fazer transferir para uma PPP, e a incineração estava embutida naquele processo de uma forma muito subliminar, mas você conseguia compreender que isso estava sendo considerado lá como lucro dessa PPP, e nós conseguimos, no caso de Curitiba, com articulação política, porque mudou o administrador público, e que também não concorda com esse tipo de gestão, entende que é contrário à lei.